E será que nós, claro, nós somos pequenos, mas assim, Cooperadores da Verdade, Dominus Jesus, Apostolado Católico da família Raimann, etc, 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 também não vamos ter as nossas contas perseguidas porque nós falamos a verdade, custe o que custar, doa quem doer. O que você me diz, Rafael? Primeiro ponto, né, questão de fechamento de igrejas, né? Eu acho que muito difícil de se ocorrer, pelo menos ali no período próximo ao que seria o primeiro mandato do Lula, né? Por quê? Como já foi citado aqui algumas vezes, né? O Lula, ele tem muito apoio da teologia da libertação, né? Querendo ou não, são padres e bispos ruins, né? Propriamente dita a palavra, né? Que não são nada católicos, mas ainda fazem parte do clero, né? Isso é inegável, né? Ainda são padres, por mais que sejam o que são, né? Então, para o Lula, em primeiro momento, seria um grande tiro no pé fazer isso, né? Porque ele contou muito do apoio desse pessoal, desses movimentos e tudo mais, né? Então, eu acho que no Brasil, em um Brasil, vamos imaginar um Brasil comunista, né? Digamos assim, seria muito mais o caso de existir uma igreja paralela, né? Que a teologia de libertação, o que é a teologia de libertação, se torne no Brasil o que é a igreja, digamos assim, claro, né? Evidentemente, aí tem toda a questão, provavelmente ia perder ali, né, a plena comunhão com Roma, né, propriamente dito, porque seria um Brasil onde todas as questões imorais, né, seriam consideradas normais, né, mas enfim, né? E por conta disso, eu acho que, pelo menos no primeiro momento, assim, logo de imediato, não haveria fechamentos de igrejas, mas assim como o Peter, eu partilho da opinião de que não é muito interessante pagar para ver, né? Segundo ponto, a questão da censura é absurda, né? A censura em todos esses países comunistas e tudo mais, né? Ela está aí presente o tempo todo, né? Eu acho que o ápice disso, né? O país que representa isso daí de forma mais evidente, com maior expansão, digamos assim, e tal, é a Coreia do Norte, né? Porque na Coreia do Norte tem um caso de um jovem americano, inclusive, né? Que ficou muito famoso no mundo todo, que em 2003 ele era estudante de ciências políticas, né? E ele foi fazer um intercâmbio na Coreia do Sul, né? E o pessoal do governo da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, eles têm algumas coisas assim, tipo de fronteira e tudo mais e tal, né? E eles convidam algumas pessoas para passear por dentro do país dele, algumas áreas que são direcionadas para isso, e eles mostram assim, olha como o nosso país é bonitinho, né? E fazem isso. E acontece o quê? Durante a noite, né, dessa visita, esse rapaz, ele tinha 26 anos, se não me engano, 23, 26, por aí, nessa faixa, né? Ele, eles fizeram uma festa, né? Clandestina, né? Fizeram uma festa, saíram no corredor do hotel durante a noite e no corredor do hotel tinha uma placa, né, com uma frase que seria uma frase assim, tipo, enaltecendo o líder da nação deles, né? E esse pessoal assim numa brincadeira, o rapaz pegou essa placa, né? Era uma placa comprida assim, né, tipo, como se fosse um letreiro assim, tipo de fachada de loja de 1,5 m mais ou menos, né? Uns 40, 35 centímetros de largura, né? Ele pegou essa placa, segurou nas mãos, bateu uma foto, né? E eles filmando, todo mundo passando a placa de mão em mão, batendo foto, né? E teve esse rapaz especificamente, ele pegou a placa, segurou como se fosse uma guitarra, né? E fingiu que estava tocando guitarra ali na placa, tudo mais, e tal. Os amigos deles gravaram, né? E no momento que estava acontecendo isso, um guarda ali, um soldado da Coreia do Norte, ele viu isso, né? E enfim, mandou todo mundo cada um pro seu quarto, lá eles estavam em quartos individuais, né? E no outro dia de manhã, esse rapaz já não, quando o guia, né, foi até os quartos ali para pegar o pessoal, né, para fazer as atividades que eles tinham planejadas e tudo mais, esse rapaz já não estava mais no quarto, né? Ele já amanheceu desaparecido, né? Então, tipo, aí, enfim, esse rapaz ele foi condenado por aquilo, porque aquela placa era como se fosse algo sagrado, digamos assim, né? E o cara foi condenado por um crime, né, de ofensa ao ditador, né? E foi condenado e preso. E na prisão ele
depois de 3 anos preso lá, ele voltou para os Estados Unidos, porque ele estava em más condições de saúde, né? Passou 3 dias nos Estados Unidos e morreu, né? Um rapaz de 20 e poucos anos que tinha plena saúde e tudo mais e tal, né? E ao que tudo indica, o rapaz tinha sofrido tortura, um monte de coisas e tal, né? Ele tinha lesões que já estavam calcificadas, tinha visões de hematoma, ele estava com um olho, tinha retina deslocada, descolada, assim, aquele rapaz passou barbáries, né? Enfim. E essa censura, esse primeiro nível que está acontecendo aí, já tá acontecendo no Brasil, né? Qualquer coisinha que a gente fala ali, né, uma publicação no Instagram, eu tive coisa removida do meu Instagram, né, por causa de acusação de fake news, não sei o que e tal, né? A Jovem Pan está sofrendo muito com isso, né? Acredito que, bem, por exemplo, o Peter no canal dos Cooperadores, ele não publica assim tão explicitamente essa questão política e tudo mais e tal, né? Ele se detém a função que eu acredito que é mais Já apropriada. por isso, porque eu não quero me incomodar mesmo. Exatamente. A função mais apropriada dos cooperadores, que é guiar os católicos de acordo com o que fala a igreja, né? E mais diversas outras pessoas estão tendo problemas com isso, né? Só te cortar um pouquinho, Rafael. Essa live aqui não vai ser monetizada, né? Vai ser desmonetizada, certamente. Outros temas que a gente trata aqui são desmonetizados, então a gente já sofre perseguição, né, prévia. Às vezes, antes de subir, já desmonetiza. Exatamente. Pode continuar. E aí, por causa disso, né, essas pessoas sofrem essa perseguição. E quando o Lula for eleito aí mesmo, vai ser canetado a rodo, né? Então, eu acredito que realmente é um risco muito grande, tipo, disso acontecer, mesmo que ele não seja eleito, vai continuar essas perseguições o tempo todo, né? O TSE, ele está condenando qualquer pessoa que esteja dizendo de Lula, falando que ele é ladrão, que isso, que aquilo, né? O Brasil Paralelo, eles tinham um vídeo onde eles estavam apenas citando, eles não estavam argumentando nem nada, eles fizeram uma lista, uma citação, um rapaz sentado numa mesa dizendo, processo número tal, isso, aquilo, não sei o que, tal, por causa disso, daquilo, Lula condenado. E citando, simplesmente citando quais eram os processos do Lula que ele tinha sido condenado, né? E foi removido do ar simplesmente por causa disso, né? Até o Fernando Holliday também, que é um político conhecido do estado de São Paulo, né? Ele fez um vídeo até indignado a respeito disso, né? Então a censura realmente ela vai vir a rodo quando se acontecer do 9D ser eleito. E isso daí eu acredito, porque não para eles tudo pode, desde que não os contrarie, né? E a questão do Lula condenado, né, que o Raimundo tinha comentado, poxa, como é que esse cara consegue isso? Né, tipo, se eleger, cadê a lei da ficha limpa? Né? Então, de forma breve, né, essa questão da lei da ficha limpa, ela ainda existe, ela ainda está aí, mas o que aconteceu foi que o Lula, ele foi processado pela Polícia Federal, né, todos os encargos do Lula aconteceram em Curitiba. Tanto que ele ficou preso em Curitiba. Então, todo o processo do Lula, tudo se decorreu em Curitiba, né? Toda a questão da Polícia Federal e tal. E por consequência disso, ele estava lá e tal. Só que daí, quando o Lula já estava preso, o STF simplesmente chegou ali e disse, não, o Lula não devia ter sido condenado, preso em Curitiba. Não devia ter corrido o processo em Curitiba, devia ser no Distrito Federal. Então, o que eles fizeram? Eles anularam o processo. Então, teve a nulidade de todos os processos. Então, pela lei, é como se esses processos nem tivessem existido. Então, esses processos teriam que ser encaminhados para o Distrito Federal, para que no Distrito Federal se corresse. Então, esse processo provavelmente ia ser só simplesmente ser reanalisado, porque toda a investigação já estava feita, né? Tudo que era questão de... Os testemunhos já tinham sido coletados, já tinham sido julgados, já tinha as provas reunidas, né? Tudo que tinha para ser feito já estava feito. Estava tudo bonitinho ali, estruturado, né? Só faltava chegar um juiz ali, carimbar, pronto, acabou, e prendeu o 9 de novo. Porém, aconteceu que nesse período, o Lula atingiu uma determinada idade e por alguns outros fatores técnicos, ele não poderia mais ser processado por aquilo e o processo foi arquivado como nulo e inválido. Então foi praticamente ali uma jogada política que se usou de vários pontos ali num ping-pong para que conseguisse tirar essas coisas da ficha dele para que ele pudesse ser elegível.